Bom dia, já caminhando aí para o término da semana. Primeiro eu quero dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês, alunos do nono ano. Eu não me lembro se eu me apresentei lá na terça-feira na primeira aula, mas meu nome é José Carlos. Acredito que muitos de vocês já me visualizaram aí pelos corredores do Ensino Fundamental 2. Muitos já foram meus alunos, o sexto e sétimo ano, sétimo A, sexto A, que inclusive eu fui conselheiro, mas eu tenho certeza também que tem muitos alunos novos no nono ano. Então, prazer imenso, tá? Eu trabalho com a equipe do ensino médio e trabalho também com o sexto ano. Foi um prazer ministrar a aula dessa semana para vocês. Espero ter contribuído, espero ter auxiliado com todo o aprendizado de vocês para a gente dar andamento. Hoje nós iremos finalizar com todo esse conteúdo relacionado a fluxo comercial, finalizar essa minha parte envolvendo o material. Eu trouxe informações complementares a qual possuem no material de vocês, mas é claro, relacionado a todo esse processo de fluxo comercial no mundo inteiro, tá? Quanto mais informações, quanto mais aprendizado, melhor ainda para a gente. Bom, vamos falar agora sobre balança comercial. Balança comercial, ela está diretamente ligada a todo o processo de fluxos comerciais, de movimentação entre as pessoas, entre os produtos, entre as diversas bases que existem no planeta. Então nós temos as balanças comerciais como a principal produtividade voltada ao mercado e ao mecanismo globalizado. O que acontece? A balança comercial, ela realiza uma comparação, uma média entre produtos importados e produtos exportados. Nós precisamos recapitular o conceito de importação e exportação, caso alguém ainda tenha dúvida. Exportação é um produto vendido, ou seja, é um produto que sai do país para outros países. Já a importação é um produto adquirido, é a compra de um material. Nós temos toda essa base de produtos importados e exportados, que, é claro, favorece toda a economia de modo em geral e, assim, adquire toda uma base e uma elevação de capital, que é este que está aqui sobre mim. Bom, aqui no meio facilita para a gente conversar. Balança comercial, ela pode estar em situação superavitária, que é essa aqui à minha esquerda, ou em situação deficitária, que é esta à minha direita. O que acontece? Uma balança comercial, como se encontra aqui em situação deficitária, é aquela onde os índices de exportações são superiores aos índices de importação. Exemplo, o país ele acaba vendendo mais do que propriamente comprando, do que adquirindo. Já uma balança comercial deficitária é aquela onde as importações são superiores às exportações. Como assim, professor? Déficit de superávit. Vamos recapitular um pouquinho as aulas de história aí com o professor Juan. Vocês podem observar que, inclusive, em eras, em governos dentro do território brasileiro, foram adotados projetos com a política de substituição, a substituição das importações pelas exportações, ou seja, substituir a compra do produto pela venda de produtos. Ao comprar um produto, você paga, você gasta o dinheiro. Já ao vender um produto, você recebe. Lembrando que, como vocês podem ver aqui abaixo de mim, a balança comercial é um dado em valores, não em quantidade de produtos. Ou seja, não adianta nada um país exportar em toneladas produtos de baixo valor no mercado internacional se ela acaba importando produtos mais caros. E aí vocês vão lembrar, é claro, da situação do território brasileiro e de outros países que se caracterizam como emergentes ou subdesenvolvidos. Nós temos aí relatos de um país que favorece justamente a exportação de matéria-prima, de produção primária, de produtos relacionados ao agronegócio.
Esses produtos do mercado internacional, eles são de baixo custo. Em um fluxo comercial, é claro que o Brasil ele exporta em grandes quantidades, mas comparado aos produtos importados, adquiridos pelo Brasil, ele tem um baixo valor de mercado. Então aí nós temos uma perda. E isso que acaba promovendo o que nós conhecemos como superávit, perdão, como déficit no contexto da balança comercial, ok? Então, quando um país ele acaba importando em maior quantidade produtos de maior valor agregado, a possibilidade dele permanecer com déficit na balança comercial é muito grande. Eu vou citar como exemplo os Estados Unidos. Hoje, o que os Estados Unidos produz? Tenho certeza que você em casa deve ter lembrado dos automóveis, deve ter lembrado dos eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de tecnologias cada vez superiores. Isso sem falar nas chamadas patentes. São direitos autorais sobre o produto produzido, sobre a invenção desenvolvida. Então, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, eles adquirem muito capital a partir de patentes de negociações tecnológicas. Então, isso é de extrema importância para quê? Para garantir todo o mercado e para garantir toda uma estrutura dos Estados Unidos em meio ao planeta. Ok? Maravilha, então. Então, dando continuidade, nós temos o que? Dois grupos de grande importância no cenário do fluxo comercial. Para a gente encerrar toda essa base falando sobre fluxos comerciais, nós devemos entender justamente que os países eles buscam realizar diversos acordos, encontros, cúpulas, para quê? Para aumentar as suas relações comerciais. E é claro que vai ter ali um país que vai querer ganhar mais que o outro e tudo mais. E existe um organismo internacional que regulamenta toda essa base. A princípio, lá na metade do século XX, foi o GATT, o Acordo de Tarifas, promovido aí pela tão potência mundial Estados Unidos durante a Ordem Bipolar. Término da Segunda Guerra Mundial, possibilitando ali a Conferência de Bretton Woods, que foi uma conferência que deu até mesmo origem ao FMI e ao BIRD, ao Banco Internacional de Desenvolvimento, que promoveu auxílio às potências desestruturadas e abaladas pela Segunda Guerra Mundial, que logo depois se transformou em Banco Mundial. Lembram do GATT que eu acabei de comentar? Em 95, o GATT foi reconfigurado, passando a ser conhecido pelo Tratado de Marrakech, pela Conferência de Marrakech, como a OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC é um grande organismo internacional que é dividido basicamente em dois grupos, duas cúpulas, na qual em um deles o Brasil faz parte. Uma delas é essa aqui ao meu lado esquerdo, essa que está aqui, G7, grupo das 7 potências mais industrializadas do planeta. E aí vocês podem relembrar de alguns assuntos, favorecendo justamente o que? Todo esse processo do G7. O G7 ele passou por uma reconfiguração no final da década de 90 e agora em 2014. Recapitulando, o G7 ele é composto pelos 7 países mais industrializados, sendo eles 2 aqui da América, Estados Unidos e Canadá, 4 da Europa, Alemanha, Itália, França e Reino Unido, e um da Ásia, o Japão. Porém, no final da década de 90, devido até mesmo a toda a herança da Guerra Fria, a Rússia foi convidada a ingressar no G7, justamente como uma grande influência, uma grande potência bélica e uma futura nova potência econômica, visando aí o término da União Soviética. Dessa forma, o G7 passou a ser reconhecido como G7 mais Rússia ou G8. É claro que em 2014 a Rússia acabou ali promovendo um conflito com a Ucrânia e os países do G7, não aceitando tamanha situação, suspenderam a Rússia do G7.
Ah, professor, então a Rússia não faz mais parte do G7? Ela está suspensa por tempo indeterminado. Mas, professor, por que que 7 países se reúnem anualmente? Justamente para quê? Para debater tarifas alfandegárias, para debater acordos comerciais, visando justamente isso que nós estamos trabalhando: fluxos, movimentação, ganho de capital entre os 7 países mais industrializados do planeta. E aí nós percebemos tamanha proporção desses países e o que promove, é claro, o seu desenvolvimento econômico. Professor, eu vi uma bandeirinha do Brasil aí no G20. Quer dizer que o Brasil participa do G20? É isso aí, galera do nono ano. O G20 é a integração entre o G7 e outras potências emergentes, ou seja, potências em estado de desenvolvimento, em processo de crescimento econômico. O G20 ele reúne 19 países. Mas espera aí, professor, não é 20? Sim, é 19 países mais a União Europeia. O que acontece? Esse grupo se reúne a partir de cúpulas realizadas justamente para debater situações adversas, não só a questão comercial, quanto também a outros fatores de ordem social. Um exemplo muito recente da questão do G20 é falar sobre a pandemia da Covid-19, onde o novo ministro da Saúde, aqui dentro do território brasileiro, Nelson Teich, enfim, ele acabou se reunindo com outros líderes da área de saúde do G20, justamente para debater situações para integrar os países pertencentes ao G20 em um acordo visando justamente o que? Manter uma autonomia sobre as questões relacionadas à pandemia e o controle da mesma dentro do território, dentro do mundo como um todo. O Brasil, infelizmente, aí vem passando em níveis alarmantes de pessoas com o caso de Covid confirmados, mais de 78 mil. Possivelmente, quando você estiver visualizando essa aula, o número, infelizmente, estará maior e acima de 5 mil óbitos. Espero que não, mas pode ser que o número também esteja maior em razão do grande complexo que vem acontecendo dentro do território brasileiro, ok? Então, tanto o G20 quanto o G7, eles são de extrema importância para garantir o fluxo comercial e o fluxo internacional de mercadorias. Bom, e para a gente fechar, foi inclusive o tema da pesquisa que eu passei aí para vocês, o e-commerce ou comércio eletrônico. O que acontece? Vivemos em um mundo globalizado, como eu já expliquei para vocês, e a garantia de comércio eletrônico ela vem cada vez mais crescente no planeta. E é claro que em período de pandemia ela acaba evoluindo cada vez mais. O comércio eletrônico, o e-commerce, é um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar e vem aí com grande pressão nas provas, os vestibulares que vocês irão fazer. Retrata justamente a nossa vida, onde grande parte da população mundial, é claro, que vem consumindo seus produtos através do e-commerce, ou seja, através desse comércio eletrônico, através de mecanismos que possam favorecer a produtividade em larga escala, ok? Fiquei aqui para ficar mais fácil essas informações aqui do meu lado, onde nós temos dados da ONU que apresentam um aumento em relação ao e-commerce em questão de mundo. É claro que, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 51% da população mundial tem acesso à internet. E daí, professor? E daí que quanto maior número de pessoas com acesso à internet, mais cresce o e-commerce. Como é cômodo solicitar por um produto via o site da determinada loja, determinado empreendimento e ter o produto na minha casa, com a mesma qualidade e muitas vezes com um valor mais baixo do que o produto comercializado em espaço físico. Mas, professor, por que o valor entre o e-commerce, entre esse comércio eletrônico e o valor de um espaço físico, ele muitas vezes tem uma grande diferença? Precisamos entender que o e-commerce ele tem gastos, mas inferiores ao contato físico, onde você tem a locação do espaço para a ampliação do seu produto,
Temos aí todo o processo, até mesmo de pagamento de funcionários e outras bases envolvendo gastos de luz, gastos de energia, internet e outros fatores, onde no e-commerce este produto ele terá um valor inferior. Muitas lojas e muitos negócios que são favorecidos a partir do e-commerce sequer têm um espaço físico. Os proprietários trabalham em sua própria residência, assim para adquirir uma margem superior de lucro. E hoje, com a internet, com as redes sociais, com vários veículos de comunicação, essa possibilidade de negociação, ela acaba ficando, cada vez maior. E é claro que com o acesso dos pontos de internet, a tão conhecido Wi-Fi e outros mecanismos de acesso, o e-commerce ele vem crescendo cada vez mais. E aí nós temos evidências até mesmo em um período de pandemia, onde é claro que esse comércio ele vem ampliando e até mesmo várias lojas vêm oferecendo o serviço delivery ou até mesmo a entrega facilitada, sem falar no Bitcoin, que é uma novidade globalizada de uma moeda virtual, que você terá acesso ao produto com grande facilidade em um valor acessível que vai contribuir para o seu ganho. Lembre-se de uma coisa: o e-commerce, no início, foi questionado por muitas pessoas. Lembram da Amazon? A Amazon, que vende diversos livros e diversos outros produtos pelo mundo inteiro, ela é conhecida como uma das grandes pioneiras do e-commerce. Aqui no Brasil temos sites como Submarino, Mercado Pago, entre outros que favorecem justamente esse comércio eletrônico. E é claro que as lojas não podem ficar de fora. Elas vêm sim, justamente se modernizando para que essa imagem aqui se torne cada vez mais em evidência e assim garanta fluxos comerciais. Certinho? Pessoal, fechamos toda essa parte, esse conteúdo. Na próxima semana, retomamos a falar sobre todas as questões sobre desigualdade social e todo o processo. E para a atividade, eu peço para que vocês realizem a atividade da página 70 do material digital, tá? Do EDB, página 70, âncora geográfica. Âncora geográfica, atividade de geografia, para que vocês possam realizar no caderno e durante as aulas presenciais a professora Adriane possa corrigir avaliando todo esse conteúdo de vocês. Belezinha? Pessoal, bom final de semana, até o próximo contato. Beijão!